somente crer. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Tu és o personagem mais importante aqui desta reunião, Pai, porque aqui nos reunimos para cultuar a Ti, para louvar o Teu nome, render graças a Ti e ouvir, ó Deus, o Teu conselho, o Teu ânimo, ouvir, ó Deus, a Tua palavra. E o Senhor é quem pode, ó Deus, nos encorajar, nos fortalecer e nos dar, ó Deus, a força, nos dar a convicção, a certeza que Tu estás conosco, Pai. O Senhor prometeu que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio. Sabemos que Tu estás aqui, Te agradecemos pelo Senhor ter nos escolhido. Como diz a Escritura, foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Em nome de Jesus Cristo, unja a palavra que leremos agora e abençoa cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É um prazer temos sempre, em estar na casa de Deus, e somos gratos por cada um que nos visita. O irmão Felipe, não sei se todos conhecem o irmão Felipe, sobrinho da irmã Darcila. Fazia um tempinho que a gente se conversava dele vir aqui, mas estava envolvido com a construção da igreja ali, a reforma, em Nonoai. E hoje foi possível estar com a irmã Miriam, que veio junto conosco, louvar a Deus. Amém? Vamos ler as Escrituras. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim as Escrituras: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Até aqui. Oremos uma vez mais. Pai Celestial, pela força e capacidade humana, podemos ler, mas se o Senhor não vivificar as nossas palavras, se o Senhor não ungir, de nada adianta, Pai. Por isso nos entregamos em Tuas mãos nesse momento e pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor vivifique cada palavra, que o Senhor abençoe cada coração, que possa cada um que aqui está receber aquilo que precisa, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar, gosto sempre de dar um título, é a minha maneira de pregar. Aí a gente toma um norte, para seguir, e o título é A Fé Olha para o Invisível. Para você acreditar naquilo que você vê, não precisa ter fé. A fé, ela olha para aquilo que não se vê. E nós estamos acostumados com o mundo natural, o mundo matéria, porque estamos nesse período, no mundo matéria, mas nós sabemos que o mundo espiritual
é muitas vezes mais real do que o mundo natural. Tudo o que nós vemos foi feito pelo mundo espiritual. A Bíblia diz que as coisas que se veem foram feitas por aquilo que não se vê, por aquilo que não é aparente. Então, nós sabemos que o próprio Deus, quando no princípio, né, ele existe, ele não tem princípio de dias, não tem fim de dias, mas ele mesmo precisou crer na sua própria palavra. E eu me alegro quando eu leio as Escrituras. Essa semana eu estava lendo, aonde a Bíblia diz, em São João capítulo 1, que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, ele estava no princípio, ali diz, não é? E todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos. Se há algo que nós realmente amamos e nos firmamos, é em Jesus Cristo. Se há algo que nós descansamos e desejamos um dia ver, é Jesus Cristo. É o nosso Deus que se fez carne. E sabendo que Ele, tudo que foi feito por Ele. Por Cristo, pelo Verbo, a expressão de Deus, não é? Deus se expressando através, claro, da sua palavra. E quando Ele, como disse, começou criando as coisas, nada existia, nós sabemos, nem os anjos, nem a terra, nem os céus, somente aquele grande Espírito, como a Bíblia diz, que movia sobre a face do abismo, movia sobre as águas. Mas de repente, quem sabe por milhões, né, se tivesse tempo para contar, Ele começou a projetar tudo. E então Ele começou a criar. E começou vindo as coisas à existência através da sua palavra, ou seja, Deus creu na sua própria palavra. Haja luz, e assim houve. E nós sabemos que, mediante a fé, não há obstáculo. Eu lembro-me quando os discípulos, o pai do filho lunático, né, que tinha epilepsia, né, o pai trouxe seu filho diante dos discípulos para que eles expulsassem aquele demônio. Eles não puderam. Mas quando veio Jesus, disse o pai, trouxe o meu filho para os teus discípulos, repreender esse demônio, vamos dizer assim, de epilepsia, mas eles não puderam. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão, tenha misericórdia. Por certo, o pai estava cansado devido àquele problema, como a Bíblia mesmo diz, que o lançava às vezes no fogo, às vezes na água, onde ele estava ali e caía. E você veja que a palavra do próprio Deus foi o quê? Se tu podes crer, tudo é possível. Momento em que o pai, reconhecendo que ali estava a única solução, a única esperança, e essa solução, essa esperança, pedia o quê? Se tu podes crer. Ele disse, creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Eu posso imaginar esse grande poder que é Deus, fazendo a fé daquele pai crescer a um nível, e então receber a bênção, receber a libertação do seu filho. Então, como o título é, a fé, ela olha para as coisas que não são, como a Bíblia diz, como se já fossem. E assim nós vemos a história do nosso pai na fé, Abraão, que quando nós
fazemos uma leitura de forma rápida, parece ser uma coisa simples. É simples para aqueles que creem. Mas se for olhar pelo âmbito natural, é impossível. É impossível. Por isso, Mombrana pregou a mensagem intitulada: há porventura alguma coisa muito difícil para Deus? Também ele pregou: a incredulidade não impede a Deus. Hoje nós vemos isso, como se desenrolou toda a história, conhecemos ela, vamos dizer assim, por completa, de trás, melhor, daqui da frente, de trás, né, para frente, de frente para trás, conhecemos toda. Parece uma coisa simples, mas pensa você, Abraão tinha 75 anos, Sara 65, já eram velhos, já estava no momento, vamos dizer assim, de se acomodar, de ficar ali tranquilo, não ter muita preocupação, muitos afazeres. Mas de repente Deus chega e diz: Abraão, saia da tua parentela, saia da tua terra, saia do meio da tua religião e venha caminhar comigo e eu vou te abençoar. E aqui diz aqui, vamos lendo aqui, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você olha que a fé ela não olha para, um dia eu preguei, não sei se foi aqui, para a lógica. Deus não precisa que a coisa seja favorável, Deus precisa que nós creia. Deus precisa que nós obedeça. Como a Bíblia fala de Abraão, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Deus chama ele para sair. Queria abençoar e faria dele uma grande nação, com 75, a esposa 65 e não tinha um filho. Como pode isso? Mas Abraão creu. Abraão não deixou passar a oportunidade. Quantas vezes a oportunidade bate na nossa porta e às vezes nós deixamos escorregar. Quantas pessoas, o irmão Brana mesmo diz, quantas vezes chegamos próximo de pessoas que estão morrendo e elas dizem: olha, irmão Brana, se eu tivesse outra oportunidade. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade que eu e você temos, de ouvir a palavra de Deus, e em saber que Ele está disponível, disposto a nos dar o Espírito Santo, nos dar a vida eterna, nos dar a libertação. Tudo o que Ele espera é que nós obedeça e creia. E foi o que Abraão fez. Não procurou compreender, não procurou entender, mas ele creu. Se Deus me chamou e disse que vai me abençoar, e que eu serei pai de uma grande nação, então eu serei. Mas eu gosto de chamar a atenção para isso, irmãos, porque como a Bíblia diz, que tanto querer como efetuar vem de Deus. Não há nada que nós tenha a capacidade própria. O que nós precisamos fazer é nos render, nos entregar, e Ele vai concluindo a obra na medida que nós vamos nos entregando, na medida que nós vamos permitindo que a luz comece a entrar em nossa vida. Ela começa a espantar com as trevas, não é verdade? E aí Deus diz para Abraão: saia, olha aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele cumpriu. Vamos dizer assim, mas não 100%.
Ele fez aquilo que estava ao alcance dele com toda a sua força, mas ele foi, nós sabemos, levando o seu pai junto, que depois morreu no caminho. Ele foi levando o seu sobrinho com ele, mas Deus disse que era para ele sair da sua parentela. Deus queria uma separação. E antes de Abraão, vamos dizer assim, cumprir a palavra de Deus, Deus não poderia abençoar. Mas Deus permite circunstâncias virem em nossa vida para que então nós possa ser aperfeiçoado. Hoje nós olhamos a história de Abraão, a história dos filhos hebreus, a história de Isaac, a história de Jacó por completo, entendemos, vemos as curvas, mas em nossa vida também há muitas curvas, há muitos obstáculos, há muitas circunstâncias que Deus permite para que nós vá pelo caminho que Ele deseja que nós vá. Por isso não entendemos muitas vezes, mas nós devemos crer que o importante é nós chegar lá. Como tem um hino que diz, nem que seja com o corpo marcado, todo cicatrizado, mas eu quero chegar lá. Por certo, Ló era como um filho para Abraão. Por isso ele convidou para ir junto. Quem sabe morava na casa de Abraão. Mas havia uma promessa: separa da tua parentela. Deus permitiu que houve desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, para que então eles tivessem que se separar. Abraão disse: não é bom que haja desentendimento entre os meus pastores e os teus pastores. Se você escolheu o sul, por exemplo, eu vou para o norte. Escolha para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu as campinas verdes de Sodoma e disse: é para lá que eu vou. Abraão pegou o posto. Mas Abraão podia contar com a presença e a companhia de Deus. E Abraão não descreu e continuou crendo. Passou-se, vamos dizer, 10 anos, 15 anos, a ponto de Abraão chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho semente. E o meu mordomo Eliezer é o que vai herdar as minhas coisas. Deus disse: não, mas é um que vai sair das tuas entranhas. Quer dizer, é um filho que eu vou te dar. Mas eu já estou com 75, 80, 90 anos, e minha esposa com 80, 70, como pode ser isso? Não há nada impossível àquele que crê. Por isso sempre cantamos: tudo é possível, somente crer. Não houve problema não. Quando chegou o momento, Deus deu a promessa, Deus renovou Sara e Abraão, transformou, e o filho veio. O filho da promessa veio porque ele creu. Ele não duvidou. E às vezes nós não entendemos isso. Mas quando entendemos que ainda existe um Deus que prometeu na sua palavra, e nós vamos em busca dessa promessa, Ele responde. Ele responde. Mas o que nós precisamos fazer é realmente bater na porta. Insistir, bater, permanecer, persistir, perseverar, como Abraão perseverou 25 anos. Ele sempre está disposto. Nós devemos saber que a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. E às vezes, como disse, acontece alguns empecilhos, algumas circunstâncias no caminho,
para que nós tenhamos uma experiência com Deus. Quando você às vezes está abatido, você está triste, lembra do que Jesus disse: deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo a dar. Eu deixo a minha paz. Aí você olha para essa promessa e diz: Jesus prometeu que me daria paz. Senhor, me dê a tua paz, Senhor, me dê a tua paz, Senhor, me dê a tua paz, e Ele vem e cumpre. Mas é quando nós tomamos posse da palavra de Deus e colocamos isso em prática. Ele prometeu libertar, Ele prometeu curar, tudo isso Ele já fez no Calvário, mas nós precisamos reconhecer que isso é para nós. Quantas vezes nós somos, às vezes, afligidos, importunados por espíritos errados, que vem na tua mente aquilo outro, trazendo insegurança, trazendo medo, trazendo preocupação. Mas quando você olha a palavra de Deus, quando Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí você olha para a palavra de Deus e Ele nos deu o poder sobre os espíritos, Ele nos fez reis e sacerdotes. Então você começa realmente a tomar posse da tua vitória e repreender aquilo, e repreender aquilo, e repreender aquilo, até que aquilo vá embora. E quando aquilo for embora, o que você tem que fazer é só agradecer, seguir agradecendo, seguir agradecendo, seguir agradecendo, seguir segurando a tua bênção. Isso é que Deus espera de nós. Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Conta-se uma história que havia um senhor que estava enfermo, e um menininho chegou para ele e foi ler Isaías 53, disse... Era um capitão do navio, pelo que sei. Capitão, a minha mãe, quando eu estava doente, ela lia Isaías 53 para mim. E ela dizia, e quando ela lia Isaías 53, ela colocava o meu nome ali. E eu vou ler da forma que ela lia para mim. Posso ler, capitão, da forma que a minha mãe lia? Pode. E ele começou a ler: Ele foi moído pelas iniquidades do João. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o João foi curado. E ele estava lendo assim, de repente o capitão: pare um pouco, você pode pôr o meu nome aí? Posso. É nós nos colocando ali. Não podemos ser simplesmente contadores de histórias. Eles fizeram a sua história, escreveram a sua história, e nós hoje estamos escrevendo a nossa. Que tipo de história estamos escrevendo? Quando a Bíblia diz, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou outra vez e o céu mandou chuva. Ele era um homem igual a mim e você, mas ele realmente se posicionou, ele conhecia Deus. Quando ele orou, mandou que não chovesse, ele não ficou coçando a cabeça: e agora como que eu vou ficar? Deus é responsável por mim, e Deus é responsável por todos aqueles que tomam Ele em sua palavra. Deus é responsável por mim, Deus é responsável por você. Nós não estamos brincando de cristianismo, não. E a palavra diz, quando Pedro perguntou para Jesus: nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Pedro era ambicioso,
É certo ser ambicioso pelas coisas espirituais. Devemos ser ambiciosos. Jesus prontamente disse: não há quem tenha deixado tudo para me seguir, que não venha receber 100 vezes tanto nessa vida e do outro lado a vida eterna. Com certeza Ele tem nos dado 100 vezes tanto. É que às vezes nós não vemos, é que às vezes nós não paramos para ver a bênção, nós só vemos a coisa contrária. Para mim Ele me deu 100 vezes tanto. Eu tenho certeza. Bendito foi o dia que eu tomei a Cristo, que eu aceitei a Cristo. Ele sim é o que cuida de nós, é responsável por nós. E Elias sabia que Deus era responsável por ele. Embora Acabe com Jezabel tinha trazido aquele montão de pecado, mas ele ainda permanecia fiel a Deus e Deus ainda permanecia o seu Deus. Deus disse: Elias, agora você vai para o riacho de Querite, que eu vou te sustentar. Lá você vai tomar água do riacho, Elias, e eu tenho alguns corvos que irão te alimentar. Veja, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas não tinha problema, quando o animal morria, a carne ainda estava bem, como diz, nova. Como é que diz a palavra certa? Bem fresca. O corvo ia lá e tirava um pedaço, levava para Elias. Não tinha nada de contaminação. E Elias comia. E levava pão e carne. De onde que achava pão? Não sei. Deus sabe. Deus é o Criador. E Elias ali ficou. Quando secou o riacho: eu tenho ordenado uma viúva para que te sustente. Deus trabalhando nas duas pontas. Lá estava Elias e aqui estava a viúva, quem sabe, fazendo uma oração e dizendo: Senhor, por causa do pecado aqui estou eu, vou padecer. Envie, tenha misericórdia, envie a libertação, envie o suprimento. E lá vem aquele homem. Eu imagino que ele não estava magro, não, estava bem forte. Chega para ela e diz: traga um pouco de água e um pedaço de pão na tua mão. Sabe uma coisa que eu amo na palavra de Deus? É que o cristão, há conexão entre ele e Deus. Há conexão, ele compreende a voz de Deus, ele entende a voz de Deus. Aquela mulher viu que aquele homem não era simplesmente um homem. Ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu tenho somente um pouquinho de farinha para fazer o pão para mim e meu filho depois morrer. Faça primeiro para mim. E assim diz o Senhor: a farinha da botija e o azeite, farinha da panela e o azeite da botija, não acabará até que o Senhor envie chuva. E nós não servimos um outro Deus. Cada um de nós, por maior ou menor grau, já tem a sua experiência de como Deus responde. Como Jesus Cristo realmente traz a paz, como Jesus Cristo realmente liberta. E assim eles puderam se manter num período em que a morte estava assolando aquela terra. E como disse, eles escreveram a sua história. Nós estamos escrevendo a nossa. E um dia eu preguei, não sei se aqui, talvez sim, sobre a herança da fé, lendo sobre essa escritura aqui, sobre Abraão. E não somente creu para ele, mas ele ensinou aquela fé para os seus. Ele externou aquilo, ele plantou aquilo.
Isso nós vemos claramente no próprio servo de Abraão, Eliezer. Quando Abraão pede para ele buscar uma noiva para o seu filho. E faz ele jurar, que ele não ia buscar uma mulher daquelas pagãs ali, mas iria lá nos seus parentes. Eliezer, convivendo com o seu pai Abraão, por certo, ele tinha visto muitas e muitos testemunhos, porque ele cria. E ele assentou-se ao lado daquela fonte e disse: Senhor, quer dizer, a responsabilidade nos meus ombros é grande. Eu tenho que escolher uma moça para levar para casar com o meu servo, com o meu senhor Isaque. Mas eu vou fazer um pedido. Eu vou colocar uma condição aqui naturalmente impossível de acontecer, para que ninguém venha pensar, nem eu mesmo, que foi a casualidade. A moça que eu pedi para me dar água, e ela disse: eu te dou água e dou aos teus camelos também, essa será a escolhida para o meu senhor Isaque. Isso era ilógico e ainda é ilógico nos dias de hoje. Tudo bem, ele pediu uma água para a donzela, ela educada, daria. Mas prontamente dizer que iria tirar, saber lá quantos litros de água para dar para todos os seus camelos, isso seria impossível. Mas era o pedido de um homem que tinha aprendido com seu senhor, de um homem que cria, que tinha aprendido a crer. Tinha aprendido com o seu senhor a crer no Deus do impossível. E ali Deus honrou a sua fé. Por isso, irmãos, a fé é algo realmente que move a Deus. A obediência é algo que move a Deus. Como quando Samuel disse para Saul: desde quando Deus tem mais prazer em sacrifício do que lhe obedeça? A obediência move a Deus, a fé move a Deus. Agora, o homem natural, quando ele olha pelo âmbito natural, ele desiste. Mas o homem espiritual, aquele que crê, aquele que, como a Bíblia diz, aquele que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Então nós vemos, irmãos, a importância de nós realmente ter essa fé no dia a dia. Ser guiado, dirigido por Deus. Veja como Deus tinha, porque antes Deus sempre dá as suas promessas, não é? Mas o problema é que as pessoas não tomam Deus em sua palavra. E muitas vezes nós falhamos também. Deus tinha dado uma promessa ainda lá para Abraão, que a sua semente possuiria a porta dos seus inimigos. Quando que Abraão recebeu essa promessa? Quando ele obedeceu. Quando ele creu. Quando Deus chegou para ele e pediu algo impossível de um ser humano com a consciência normal fazer: Abraão, eu peço que você me ofereça em holocausto o teu filho, o teu único. Claro que isso foi um choque. Mas Abraão conhecia a trajetória da sua fé em Deus, que antes ele era um pagão, que antes ele estava adorando ídolos, e de repente Deus aparece, o Deus verdadeiro aparece para ele, convida para vir caminhar com ele, e faz promessa, e cada promessa vem se cumprindo. Ele sabia que Deus não era um Deus de confusão, mas um Deus que mantinha a sua palavra. Antes ele não tinha nada, agora pelo menos ele tinha o moço. E aí Deus pede que ele ofereça o moço em holocausto. Mas ele vai, como todos nós conhecemos as Escrituras, caminho de 3 dias, rumo ao Monte Moriá, e chega ao pé do monte e diz para os seus servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos adorar e tornaremos.
A fé de Abraão não se via indo junto e voltando sozinho. Porque ali estava a prova da promessa de Deus, que através daquele filho ele seria pai de nação, que através daquele filho todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como pode ser isso? Através dessa linhagem que obedeceu e creu em Deus, Deus pôde trazer o Messias, o libertador. E ali estava Isaque, a semente natural de Abraão, porém eu e você somos em Cristo a semente espiritual. E ele sobe, nós sabemos, o monte. Isaque pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas e o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E eu estudando essa semana, creio que a mensagem, o patriarca Abraão, Ormond Brana vem e põe luz sobre isso. Ele diz: naquele monte estava ali Isaque carregando a lenha, tipo perfeito que 2000 anos atrás de nós, 1000 anos depois aproximadamente, naquele mesmo monte, o Cordeiro de Deus também sobre os ombros estava carregando o seu madeiro. Era um tipo sendo desenrolado. Mas talvez alguns pensem que isso simplesmente é uma história e não mexe no coração, mas isso é mais de uma história. Isso é a história da nossa redenção. Isso é a história do amor de Deus. Isso é a história da nossa salvação. Hoje é fácil você olhar e dizer: Abraão creu. Sim, ele creu. E ele sabia que Deus cumpria a sua palavra quando disse isso, que ele seria pai de nação, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus proverá para si o cordeiro. Por isso Salomão diz: o poder da vida e o poder da morte está na língua do homem. Testifique que você é mais do que vencedor. Como a Bíblia diz, em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Testifique que Deus dirá amém, mas nunca diga algo contrário, porque o diabo dirá amém. E quando porventura escapa porque falhamos, volta e retira aquilo. Retire. Porque Deus está, esperando pela nossa confissão para fazer aquilo para o nosso bem. E o diabo também está esperando para ver uma palavra negativa, porque ele é o negativo, para fazer aquilo. Quantos pais que às vezes dizem: você vai pagar por isso, você nunca vai dar nada. Gente, coitado do guri, retira aquilo. Mas graças a Deus que é um sangue, Através do novo nascimento, embora você possa vir sobre uma maldição lá dos teus antepassados, mas quando você chega diante dessa corrente de sangue, essa maldição é cortada. Nós não devemos aceitar a maldição do passado, seja lá o que for, porque nós temos uma bênção em nós. E vocês sabem, ele foi, quando estava para oferecer o sacrifício, o anjo bradou e segurou na sua mão. E ele olhou e viu o quê? Um cordeiro preso pelos chifres. Aquilo não foi um cordeiro simples qualquer, porque não tinha como ter cordeiro lá na montanha, mas foi um cordeiro criado por Deus, porque era o tipo do verdadeiro cordeiro de Deus, que João Batista disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o profeta diz: devido a essa obediência de Abraão, porque ele obedeceu, Deus disse assim: eu juro por mim mesmo que deveras vou te abençoar.
e você e a tua descendência possuirá as portas dos seus aborrecedores. Lançou uma bênção, uma promessa ali. E Deus disse mais: a tua descendência ficará cativa 400 anos, mas eu visitarei e tirarei com mão forte. E como eu disse ali em Ronda Alta, repito: quando Deus se move, o diabo também se move, para tentar impedir a bênção de Deus. Que nenhum de nós dê lugar para o diabo. Porque Deus tem se movido, sim. Deus tem abençoado o seu povo aqui e acolá. Todos os lugares aonde o homem, a mulher busca a Deus, Deus vem e responde. Deus tem se movido, mas não pense que o diabo está de braço cruzado. Ele também se move para tentar impedir a tua bênção. Havia a promessa de Deus que em 400 anos Deus libertaria o povo. Mas Deus levanta o faraó. Está na casa dos 400 anos. O povo já está com mais de 2 milhões de pessoas. O diabo dá aquela esperteza em faraó e diz: olha, já sei como impedir a bênção de Deus. Não tem como falhar. É só baixar uma lei que todos os meninos que nascer serem mortos, que não terá ninguém para enfrentar. Saiu aquela ordem ali, o diabo, né? Tentando impedir. Toda criança dos hebreus que for menino, que nascer deve morrer. E então não teremos resistência no futuro. Como que só as mulheres e os mais velhos vão nos enfrentar? Mas quando o diabo se moveu, quando Deus quer, Ele faz até mesmo o diabo trabalhar ao nosso favor. Sim. Deus jogou areia nos olhos de Faraó e ele não pôde ver o libertador. E teve que criar o libertador. E ali estava o cumprimento da promessa de Deus. O libertador chegou. Mas se o povo olhasse, vocês estão entendendo porque eu fiz toda essa volta, agora eu concluo. Se o povo olhasse para a palavra de Deus e visse que a palavra de Deus realmente era a palavra de Deus, não teriam murmurado. Como Deus disse, por essas 10 vezes o povo tem me provocado a ira. Mas quando vocês sabem, chegam em Cades Barneia, na divisa, e vão espiar a terra, 10 deles voltam dizendo: não podemos. Porque as cidades são muradas, o inimigo é forte. Moisés, porventura, não tinha sepulcro no Egito para nos trazer para morrer nesse deserto? Não podemos. Mas Josué e Caleb disse o quê? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Os 10 espias não esqueceram, não olhavam para as promessas, e a Bíblia bem diz que a pregação do Evangelho não se misturou com a fé deles. Por isso eles não olhavam para as promessas, eles não criam, eles olhavam para as circunstâncias. Mas a incredulidade não impediu a Deus de cumprir a promessa dada a Abraão 400 anos. Tinha ali um Josué e Caleb que se posicionaram. Tinha ali um Arão e Ur que sustentava as mãos de Moisés levantadas enquanto Amaleque era vencido por Israel. Veja, irmãos, que Deus ele trabalha através de mim e através de você.
Então bata na porta, entendam? Bata na porta e confie nas promessas de Deus. E quando Josué, 40 anos depois, liderando o povo, e a noite começa a chegar, e ele sabia que se ele não vencesse aquele povo naquele dia, eles iriam se reorganizar e amanhã seria mais dura a peleja. Por isso é o que eu tenho dito muitas vezes para as pessoas. Quanto antes você voltar, é mais fácil. Quanto mais tempo você ficar lá, mais o diabo vai te enrolar. Mais o diabo vai te envolver. Não deixe ele se reorganizar. Nunca viva de tentadinhas, mas dê uma tentada, mas uma tentadona, como podemos dizer, e vai em frente, vai em frente, vai em frente. Se porventura cair, levanta. Se porventura cair, levanta de novo. Diga: Senhor, eu estou indo, eu vou, porque Tu és o Deus que me fortalece. E Josué, em plena peleja, quando ele olhou, quem sabe, o sol caindo lá no horizonte, ele simplesmente diz: sol, pare, detenha. E todo o sistema solar, sistema terrestre, sabe que trabalha em conjunto, parou pela voz de um homem que confiava na promessa de Deus, que confiava na promessa de Deus, que disse que a semente de Abraão possuiria as portas dos seus inimigos. E ele pôde varrer o inimigo. É isso que nós temos aprendido com o nosso profeta. É isso que Deus espera de nós. Que nós realmente tome posse. Porque se não fora Deus, como disse Davi, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Se não fosse Deus, o que seria de mim, de você? Que possamos aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado e ter essa experiência com Deus. Sabe o que às vezes põe uma certa tristeza na gente? Porque se a pessoa não se achegar a Deus de verdade, ela não vai vencer. Não vai. Porque é o povo que conhece o seu Deus, se esforça, né, e faz proeza. Se o povo que se chama pelo meu nome, diz a Bíblia, como é que diz ali? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, Deus responde. Mas é Deus quem nos fortalece. É Deus que nos dá o resultado da vitória. Como deu para todos os irmãos do passado. E segue dando ainda. Nós temos cada um de nós temos o nosso testemunho. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler o primeiro livro de Coríntios.